Cerco sobre a cidade de Jerusalém. Pressão psicológica do rei da Síria, Senaqueribe. Hoje nós vamos falar sobre o rei Ezequias. A aula de hoje você não pode perder. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você já é nosso visitante ativo, muito obrigado pela sua presença. Se você está conhecendo esse canal pela primeira vez, recomendo que, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da história do Antigo Testamento, de uma maneira mais geral, mais panorâmica, você pode clicar no link da descrição que eu preparei um playlist com 3 aulas super tranquilas, bem fáceis de seguir, sobre o Antigo Testamento, de maneira resumida. A nossa revista é a História de Israel, parte 3, do reino dividido ao exílio. Nós estamos estudando a lição número 8, Ezequias de Judá. Você tem um link para a revista na descrição. Se você quiser adquiri-la, fique à vontade, mas não é exatamente necessário para essa aula. É apenas um material didático de referência. Então, como eu falei no início da aula, nós estamos hoje falando especificamente sobre o rei Ezequias. Nós estamos num período da história onde a divisão entre norte e sul, lembrando que o reino do norte, cuja capital Samaria, e o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, eles estão divididos até então. E nós vimos 2 aulas atrás como o reino do norte foi levado cativo pela Síria. Nesse meio tempo, alguns anos mais tarde, o reino do sul também sofreu uma tentativa de invasão pela Síria. E o rei que está reinando nesse período no sul é o rei Ezequias, o rei que nós vamos estudar justamente nessa lição. Lembrando que o reino do sul, desde a divisão lá dos tempos de Salomão, que ficou com Roboão, os seus filhos, o reino do sul ele passou por alguns altos e baixos na história. Ele teve bons reis e ele teve maus reis. Ezequias é um exemplo de um rei que começou, um rei que teve uma história muito boa. Né? Tanto o livro de Crônicas quanto o livro de Reis, eles têm vários capítulos dedicados para falar sobre o rei Ezequias. O texto básico para a história de Ezequias está em 2º livro de Reis, os capítulos de 18 a 20. Então são 3 capítulos de Reis para falar de Ezequias. E o 2º livro de Crônicas, dos capítulos 29 até o 32. São 4 capítulos, ou seja, no total são 7 capítulos para falar do rei Ezequias. A nossa lição de hoje ela está dividida em 4 partes. Parte 1, sua fidelidade e suas reformas. Parte 2, seu confronto com a Síria. Parte 3, sua doença e sua cura. E parte 4, seu egoísmo. Bom, começando então na parte 1, sua fidelidade e suas reformas, vamos no primeiro ponto. Falaremos um pouco sobre a fidelidade de Ezequias com Deus. Ezequias era um homem muito fiel, muito temente a Deus, conhecedor da sua palavra, conhecedor da sua lei. Isso é demonstrado em vários capítulos do livro de Crônicas e do livro de Reis, onde nós podemos ter essa ideia da atuação de Ezequias. Então, o rei Ezequias, ele foi um rei considerado alguém que fez a vontade de Deus, conforme seu pai Davi. E essa expressão, conforme seu pai Davi, ela é muito comum. Ele não era filho exatamente de Davi, mas ele fazia parte da descendência de Davi. Igual, por exemplo, nós vemos no Antigo Testamento, igual, por exemplo, nós vemos no Novo Testamento, quando algumas pessoas vão encontrar com Jesus, falar, Jesus, filho de Davi. Jesus não é filho de Davi. Jesus é filho de José e Maria, como todo mundo já sabe. Porém, na genealogia de José, há uma linha contínua até a figura de Davi. Então, quando alguém faz parte da sua genealogia, nós costumamos, ou pelo menos esse era um costume antigo, de falar que ele era filho de fulano. Então, por isso que o rei é chamado de filho de Davi também, porque faz parte dessa genealogia. Ponto 2 da primeira parte, a remoção da idolatria. Como vocês devem se lembrar, em todas as nossas aulas, a idolatria era algo muito sério, uma das coisas mais fortes que aconteciam no reino de Israel. Lembrando que o reino do norte ele foi destruído, ele foi a cativeiro por causa da idolatria. E o reino do sul, Acás, por exemplo, que era pai de Ezequias, também estava seguindo um caminho complicadíssimo. Então, Ezequias é um rei reformista, é um rei que tenta restabelecer e remover
a idolatria. Então o seu combate à idolatria ele foi muito forte, isso é muito importante. Lembrando, como eu havia comentado algumas aulas atrás também, que quando a gente fala de idolatria, a gente não está falando simplesmente, fulano conhece um outro Deus, ora um outro Deus e cada um tem o seu respeito, etc e tal. Quando a gente fala de idolatria, nos dias de hoje, parece um negócio assim, mas nada a ver, tudo tranquilo, normal. A gente está falando de idolatria de um povo pagão, como eu comentei algumas aulas atrás, que muitas vezes sacrificava os seus filhos, sacrificavam membros da família, doentes, para conseguir algumas coisas. Então, são práticas realmente repugnantes diante dos olhos de Deus. Então, o combate à idolatria ele era fundamental nos tempos de Ezequias. E Ezequias ele foi muito forte nesse tipo de combate à idolatria. Ele combateu os postes ídolos. Então, realmente, Ezequias foi muito incisivo no combate à idolatria. Terceiro ponto dessa primeira parte é a reforma do templo e a restauração do culto. Lembrando que o templo era um local muito sagrado, o templo representava a presença de Deus ali no meio do povo. E óbvio que com as práticas pagãs de Acaz e vários outros reis que vieram antes de Ezequias, o templo estava praticamente abandonado. Então houve um grande movimento de reforma inicialmente do templo, houve uma reforma de toda a classe sacerdotal e várias coisas aconteceram interessantes. E uma das que mais nos chama a atenção quando nós lemos é que com base nos textos, com base em toda a tradição mosaica, na tradição da história de Moisés, eles celebraram mais uma vez a Páscoa do Senhor. Então Ezequias ele mandou mensageiros por todo Israel, por todo Judá, conclamando as pessoas a virem prestarem um culto a Deus, um culto de Páscoa, um culto de gratidão. Lembrando que nós temos um estudo específico sobre a Páscoa também, mas a Páscoa, de maneira bem resumida, para você que está assistindo só esse vídeo, a Páscoa ela representava a libertação dos judeus do povo egípcio. Então essa cerimônia ela relembrava todo esse processo e era isso que os judeus celebravam. E essa celebração da Páscoa, depois de tantos anos de esquecimento, ela marca um retorno importante do culto a Deus, de toda a tradição sacerdotal, de toda a tradição levítica. Ezequias, como forma de restabelecer os levitas e os sacerdotes, que eram uma classe especial que cuidava dos afazeres do templo, ele reformou todo o ambiente e ele também reformou a ideia das ofertas, dos dízimos e das ofertas. Lembrando que os dízimos inicialmente foram estabelecidos para ajudar no sustento dos levitas, que eram pessoas dedicadas a essa atividade. Quarto e último ponto dessa primeira parte é a recuperação de algumas terras perdidas. Então, se você relembrar um pouco da história anterior, seu pai Acaz ele acabou perdendo muitas terras para os filisteus. Então Ezequias ele recupera essas terras. Lembrando que a posse e a propriedade das terras era algo muito importante naquela época, principalmente no contexto ali de todo Israel. Então tudo aquilo que os filisteus tomaram, Ezequias, através do seu grande poderio, da grande bênção que ele tinha, através do seu exército, ele toma de volta essas terras que haviam sido conquistadas pelos filisteus, trazendo algo muito importante também, que é a segurança e a estabilidade nacional. História de Israel para hoje. A fé e a fidelidade do rei Ezequias se expressavam de maneira bem prática. Por isso, tudo fez para eliminar a idolatria da vida do seu povo e para restaurar o patrimônio nacional. Se a teologia da nossa igreja hoje foi deturpada, os erros têm que ser eliminados para que a geração atual receba a fé que foi entregue aos santos. Parte da herança dos santos é o evangelho pleno e completo. Convém ao pregador e pastor de hoje assegurar que as pessoas ouçam e entendam todo o conselho de Deus. Bom, a parte 2 da nossa lição, vamos falar um pouco sobre o seu confronto com a Assíria. Então, ponto 1 dessa segunda parte são as ações de Ezequias. Ele tomou algumas ações bem interessantes. Tá? Primeiro, eles se reuniram ali em volta de Jerusalém, que estava sendo cercada pelos assírios. Eles cavaram túneis, eles trataram de colocar ligações de água para que pudesse abastecer a cidade também. Ele fabricou escudos em abundância, colocou chefes de todas as famílias para fazer escala com relação à guarda. Então ele fez uma estratégia militar muito interessante para manter a cidade de um cerco seguro. Manter a cidade cercada e manter a cidade de uma forma segura. Ponto 2 da segunda parte, o cerco de Jerusalém. Talvez essa seja a parte mais interessante da história, porque há muita astúcia do rei da Síria. Senaqueribe, então ele mandou alguns mensageiros para se encontrarem e para tentarem convencer o povo para abandonar os conselhos do rei Ezequias, para aceitarem
o domínio da Assíria. Mas Ezequias estava ali firme no seu propósito de proteger Jerusalém. Ele mandou alguns dos seus oficiais falando aramaico, que era a língua da diplomacia, para que pudesse tentar convencê-los. Depois ele começou a falar a língua do povo, que era o hebraico, para que o povo o abandonasse. E usou alguns artifícios psicológicos interessantes e bem fortes. Por exemplo, de que Ezequias não teria condições suficientes de alimentá-los, não teria condições de protegê-los e que eles teriam de tudo na Síria, ou seja, chamando o povo para a escravidão, para o cativeiro, porque o rei não teria condições de dar um sustento para eles. Então, é uma proposta tentadora, lembrando de um povo que está ali murado, protegido, diante de um exército forte, mas Deus tinha planos melhores para essa história. E ela vai acabar de uma maneira muito interessante. Ponto 3 da segunda parte é a reação de Ezequias e do seu povo. Claro que a reação do povo não foi das melhores. Algumas pessoas estavam ali tentando abandonar o rei Ezequias. Houve uma certa tensão naquele momento, mas Ezequias fez a coisa mais certa que se deve fazer em momentos de tensão. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade forte na sua vida. Lembre que o melhor conselho é busque a Deus. E Ezequias buscou ao Senhor através da figura do profeta Isaías. E houve até então, vou resumir bastante a história, uma troca de correspondência entre Ezequias e Senaqueribe através dos seus mensageiros, basicamente em tons de ameaças e etc. Mas Ezequias ele clamou ao Senhor, Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua prece, tanto de Ezequias quanto do profeta Isaías. Eles clamaram e o Senhor respondeu. Quarto e último ponto da segunda parte, a resposta divina. Deus respondeu ao clamor do seu povo, ao clamor de Isaías, ao clamor do rei Ezequias, e Deus libertou o seu povo de maneira extraordinária. Ele disse que Senaqueribe não invadiria Jerusalém. E Senaqueribe não invadiu Jerusalém. Mesmo diante de um exército mais forte, mesmo cercados, com grande risco de perder toda a sua provisão, mas o povo, e principalmente o rei Ezequias e o profeta Isaías, clamaram ao Senhor e o Senhor Deus deu a resposta. Muitas vezes nós estamos diante de situações que parecem intermináveis, que parecem não ter fim, mas a palavra final sempre é a palavra de Deus. Foi que o Senhor feriu, naquele momento, centenas, milhares até, do exército sírio. Haviam corpos ali espalhados por todos os lados. E o rei Senaqueribe também retornou, e ele foi posteriormente ferido por um de seus filhos, foi morto depois, e um dos seus outros filhos assumiu o reinado da Síria no seu lugar. E assim termina a história de Senaqueribe, mas a história de Israel ainda continua com algumas lições para a gente. Terceira parte da nossa aula, sua doença e sua cura. Ao final da sua vida, Ezequias foi acometido de uma doença e o profeta Isaías disse que essa doença seria para a morte, ou seja, ele iria morrer. Quando ele ficou sabendo disso, ele chorou, ele clamou muito ao Senhor e pediu-lhe mais um tempo de vida. E aí foi-lhe concedido mais 15 anos de vida. Porém, infelizmente, a gente vai ver na sequência da história, talvez não tenha sido o melhor dos usos que Ezequias fez nesses 15 anos. Então a gente vai ver agora no finalzinho da nossa aula também, que embora ele tenha sido curado dessa doença, embora ele pediu para viver mais 15 anos, infelizmente esse tempo a mais não foi muito positivo para a vida de Ezequias. Quarta parte da nossa lição, o seu egoísmo. Então, nesses anos finais da vida de Ezequias, ele recebeu algumas visitas importantes. Ele recebeu visita de alguns vindo da Babilônia, que era um reinado que estava se formando, que estava ali em franca expansão, mas era uma visita com segundas intenções. Eles vieram trazendo alguns presentes, só que Ezequias acabou se empolgando, ele mostrou sua casa, mostrou todo o seu tesouro, mostrou tudo aquilo que ele havia conquistado. Isso não foi bem aos olhos do Senhor. Era como se ele estivesse se achando, como se ele tivesse sido capaz de conquistar tudo aquilo e ele não deveria ter exposto desse jeito o seu reino, exposto as suas riquezas à Babilônia. E nós vamos ver algumas lições para frente que a Babilônia vai acabar significando o fim do Reino do Sul também. E como não podia ser diferente, o profeta Isaías veio, o repreendeu pela sua atitude, o repreendeu por aquilo que ele tinha feito e infelizmente, nós constatamos uma característica muito ruim de Ezequias no final da sua vida, que era o seu egoísmo. Porque a palavra de Isaías veio no sentido de que, pela sua desobediência,
né, a sua geração, todos os seus descendentes, acabariam tendo problemas com a Babilônia, iriam servir na Babilônia. Mas nos dias dele haveria paz. E ao invés dele se entristecer-se por aquilo que haveria, ele falou, bom, então, basicamente, se nos meus dias terão paz, eu estou tranquilo, essa palavra muito me alegra. E esse sentimento egoísta acabou marcando negativamente o fim do reinado de Ezequias. Concluímos então a nossa história com algumas lições interessantes. Primeiro que é óbvio que todos os personagens bíblicos são pessoas reais, de carne, de osso, com necessidades, com deficiências, e com Ezequias não foi diferente. Embora ele tivesse feito todas essas reformas e todas essas coisas boas, infelizmente no final da sua vida ele deu aquela fraquejada. E ele acabou demonstrando a nossa natureza, isso faz parte da natureza humana, que é a nossa maldade intrínseca. Nós não cremos que nós somos bons por natureza, nós somos maus por natureza. E ser bom é um exercício constante, que muitas vezes, por mais que nós nos esforcemos, nós dependemos sempre da graça e da misericórdia de Deus, até para as nossas boas ações. História de Israel para hoje. Em qualquer época, se a palavra de Deus é conhecida e respeitada, o povo de Deus é abençoado e protegido. O líder que teme a Deus e se preocupa em honrar o Senhor, passa isso aos seus liderados. Mas quando a fé do líder fraqueja e ele passa a confiar em si mesmo ou nos seus bens, o povo sofre. Paulo aconselhou a liderança da igreja a que servisse de bom exemplo e a que fosse firme na doutrina. E as lições principais para as nossas vidas ficam sendo essa obediência fiel aos princípios de Deus, a importância e perseverança da oração, de confiar que Deus é capaz de solucionar muitas vezes as situações complicadas das nossas vidas. E lembrando que assim como aconteceu com Jerusalém, o cerco pode acontecer. Ele não é aquele Deus que livra todo mundo de todos os problemas, mas ele é aquele Deus que nos prepara para quando nós tivermos que passar por algum problema. Que Deus os abençoe ricamente, espero que essa aula tenha sido útil de alguma maneira para a sua vida. E não se esqueça, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei ali no nosso canal. Isso é importante para incentivarmos e para continuarmos fazendo o nosso material. Lembrando que os nossos vídeos não são comercializados, os nossos vídeos não têm anúncio. Claro, se o YouTube coloca algum anúncio, nós temos o controle, mas não são vídeos monetizados, nós não ganhamos para isso. É um trabalho que nós fazemos com muito gratos por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus o abençoe e tenha uma excelente semana.